E aí pessoal, tranquilinho, beleza? Estamos de volta aí, gravando mais um vídeo, dessa vez um vídeo que eu vou colocar tanto na playlist de constitucional quanto no administrativo. Por quê? Na verdade, por mais que esteja dentro da Constituição Federal e seja um assunto do direito constitucional, ele se refere ao artigo 37, né? Você sabe que do artigo 37 ao artigo 41, você tem as regras gerais voltadas, até o 42, dependendo do ponto de vista, você tem as regras gerais voltadas à administração pública no Brasil. Então, artigo 37, parágrafo 6º, é a base do que nós vamos falar aqui. Então, tanto é constitucional quanto é administrativo. É muito comum encontrarmos isso em editais do direito constitucional, mas também pode ser falado em editais de direito administrativo sem problema. O assunto é responsabilidade civil do Estado. Vamos lá, o que significa isso? Você é uma pessoa normal, graças a Deus, sabe muito bem que a partir do momento que você sofra um dano, que alguém cause um dano a você, você sabe que você tem total direito de requerer uma reparação a esse dano causado. Seja lá dano moral, dano material, dano, né, à imagem, isso não me importa. Uma reparação de dano na esfera civil é garantida a você em qualquer condição. Só que é muito fácil você entender isso, você enxergar isso, quando você vai para uma grande, sei lá, uma loja de varejo, uma grande loja de supermercado reconhecido, grandes marcas, né? Que você sabe que se você foi lesionado por um deles, entra com uma ação contra eles. Agora, se imagina na posição de administrado, de usuário, por exemplo, em que você depende do Estado para exercer suas atividades, aquela questão de serviços públicos que você estuda lá no direito administrativo. Tem até uns videozinhos aí falando sobre isso, caso você queira, entra aí na playlist para poder, né, desenvolver esse trabalho. Mas imagine que, sei lá, você está passando pela via pública da sua cidade e o seu carro bate num buraco, arrebenta o carro inteiro. Bom, alguém tem que se responsabilizar por isso. Normalmente, claro, quem vai ser responsável pela manutenção da via é a prefeitura. Só que nem sempre é a prefeitura que presta esse serviço. Aí entra aquele papo do serviço público naturalmente. A prefeitura ela vai passar isso à frente, ela vai transferir isso para uma outra entidade, para uma outra pessoa realizar essa atividade. Essa pessoa vai prestar esse serviço em nome da administração. Aí você tem o seu prejuízo e você tem que ir até a prefeitura buscar quem é essa pessoa para poder entrar com uma ação de reparação. Pois é, o nosso direito ele pensou em outra coisa, ele pensou assim, olha só, a partir do momento que eu tenho um responsável, esse responsável transfere para outro, ou exerce diretamente, que é óbvio, mas transfere para um outro a execução daquele algo, é óbvio que eu não posso permitir que o prejudicado tenha que correr atrás para descobrir quem é o que prejudicou. Então nós adotamos no Brasil, de regra, a chamada teoria do risco administrativo. O que significa isso? Tem a teoria estabelecida no artigo 37, parágrafo 6º. Toda pessoa jurídica de direito público está aqui, que você sabe muito bem, autarquias, sabe muito bem que são União, Estado, Distrito Federal, municípios, ou de direito privado, desde que prestadoras de serviços públicos, que você sabe que você vai encontrar essas entidades em sociedade de economia mista, que pode ser prestador de serviço público ou explorador de atividade econômica, mas aqui, entenda, não é explorador de atividade econômica, não é o artigo 173 da Constituição, aqui é o artigo 175. Uma empresa pública regida pelo 175, prestadora de serviço, né? Uma entidade, sei lá, uma permissionária, um delegatário, de regra, depois a gente vai ver uma exceção quanto às concessões, mas a ideia é que no risco administrativo, se a pessoa jurídica de direito público ou de direito privado, prestadora de serviço público, através dos seus agentes, causarem um dano, seja lá qual for esse dano patrimonial, moral, seja o que for, a uma pessoa, a um administrado, a um usuário do serviço, é essa pessoa que tem que se responsabilizar pelo ocorrido. Eu estou falando muito devagar, né? Parece que eu estou, sei lá, fazendo uma palestra, vai pra merda. Vamos atacar direto o ponto aqui, vamos voltar ao Dalmo normal que é melhor. Qual é a ideia aqui? A partir do momento que você tem uma PJ de direito público ou de direito privado que presta serviço, você sabe que tem pessoas, agentes públicos que vão agir em nome dela. Se você ainda não lembra muito bem o que são agentes públicos, vê aqui o vídeo lá na Lei de Improbidade, em que eu trabalho exatamente a composição de quem são os agentes públicos no Brasil. Tá? E você vai entender todo mundo que está ali. Então, caso esse cara cause um dano em você, porra, eu tô aqui para facilitar a sua vida. A sua hipossuficiência em relação ao reconhecimento de quem é essa pessoa vai ficar afastada. Porque se eu me ferrei, se eu arrebentei aquele meu carro que eu comecei na historinha que eu estava contando antes, estourei meu carro todo, gastei maior grana ajeitando ele todo, né? Eu vou entrar com uma ação contra quem? Prefeitura? Pelo amor de Deus, eu vou contra o Estado? Eu vou contra a pessoa jurídica de direito privado, dependendo do caso?
Então qual é a ideia aqui? A ideia simplesmente é, a partir do momento que você se confronte com a ideia de um agente público causando dano a você, você não vai procurar o agente ou você não vai procurar a empresa a qual esse agente está interligado. Você vai buscar diretamente a pessoa responsável pela prestação, que a princípio, de regra, é o Estado. Então, nesse caso, imagina você está passando pela prefeitura, está lá tendo uma pinturazinha, né? Tem um cara que é contratado para todo mês ir lá fazer a manutenção da pintura da prefeitura, a prefeitura fica bonitinha, você está caminhando, o cara está lá numa escada, de repente cai um pote de tinta na tua cabeça, você desmaia e fica um tempo. Porra, quem é que vai pagar esse dano? Você tem que procurar lembrar, né? Vai que te deu até um problema de amnésia, tu vai ter que lembrar quem é o cara que estava trabalhando, ver se você lembra ali, tipo Criminal Minds, ficar voltando no tempo para encontrar a empresa. Porra nenhuma. Prefeitura, vai na prefeitura, veja a relação, veja o que aconteceu. Lembre-se que um dos princípios dos serviços públicos aqui é o princípio da segurança. O serviço tem que ser prestado de forma segura ao usuário. Senão, alguém vai responder. Então é importante você entender que quem responde é o Estado. Isso é o que nós chamamos de responsabilidade objetiva do Estado. A responsabilidade civil do Estado, até por conta da teoria do risco administrativo, principalmente, é a chamada responsabilidade objetiva. Você não vai ao subjetivo, ao sujeito que cometeu a relação. Você vai até o responsável direto pela ação. Beleza? Então o primeiro ponto é, danos causados por agentes públicos a terceiros, seja por ação, por omissão, isso não me importa. Eu não preciso comprovar dolo ou culpa, isso é importantíssimo. Sofri o dano, eu só preciso comprovar nexo causal. Isso aqui eu vou até pegar a caneta que eu já tinha preparado tudo, mas antes que eu esqueça, nessa situação aqui, a única obrigação que eu tenho é a comprovação do tal do nexo causal. O que significa o nexo causal? É você demonstrar que o seu dano está intimamente, diretamente ligado à ação daquele agente público. Então, existem casos e casos. Uma coisa é você uma ambulância da prefeitura veio te buscar e nessa direção o motorista, conduzindo mal pra caceta, você já sai mal de casa, chega pior no hospital, todo machucado, todo deformado, o motorista bateu um monte de gente, atropelou cachorro. Se você sofreu esse tipo de dano, beleza, tem nexo causal, tem relação com a conduta do agente e o prejuízo. Agora, o cara tá lá dirigindo bonitinho, te deixa do hospital, vai embora, de repente o hospital cai em cima de você, pera lá, o agente público também não tem culpa de nada não. O que tem culpa é você que não tá com muita sorte na vida. Tá? Então, pegou fogo, pera lá, você vai procurar quem foi que construiu a parte de gás ali, o que aconteceu. Então, eu tô querendo te dizer que, assim, é importante estabelecer duas situações. Primeiro, para que eu possa conquistar esse direito de responsabilizar o Estado objetivamente o que aconteceu, eu tenho que comprovar nexo causal. E segunda coisa, o agente público tem que estar na qualidade de agente público. Também não é, por mais que você estudou ética, você saiba que o decreto 1171 diz que a tua vida privada e sua vida pública se confundem. Nessa situação, e aliás, em grandes partes das situações, a tua vida particular é a sua vida particular, e sua vida pública é a sua vida pública, por mais óbvio que isso pareça. Então, se um agente público está na vida normal dele, comete uma atrocidade contra você, ele vai responder diretamente, responsabilidade subjetiva. Um policial militar que fora de trabalho exerce, aproveita a sua posição e te agride, te ataca, te lesiona, ele vai responder sozinho, deixa a polícia militar para lá, deixa a instituição pública para lá. Agora, a partir do momento, deixa o Estado para lá, a partir do momento que o cara está na condição de agente público agindo em nome da administração, lembre-se da toda a teoria da imputação volitiva, que é aquela que a gente adota no Brasil, está imputada a ele agir em nome da administração. Então, o que ele fizer, quem fez foi a administração. Então, vamos lá. A responsabilidade civil do Estado se dá de forma objetiva. Por quê? Porque, primeiro, se eu sofro um dano causado por agente público na condição de agente público, eu não preciso comprovar dolo ou culpa. E segundo, eu não preciso encontrar quem é. Eu vou direto ao Estado, desde que eu comprove nexo causal. Relação entre a causa, a conduta e o resultado, o que eu sofri, o dano que eu sofri. Beleza? Só que a teoria do risco administrativo, ela vai trazer uma posição interessante. Ela traz as chamadas excludentes de culpabilidade, se é que eu posso falar assim. Depois eu falo de regresso, calma. O que significa esse ponto aqui? Nem sempre também a administração pública vai se arriscar incompleto, porque a teoria do risco administrativo diz que já que fui eu que exerci a situação de composição daquela instituição responsável, eu tenho que responder pelo que ela faz. Agora, nem sempre também. Existem situações que excluem completamente a culpa ou a possibilidade de culpar, por isso excludente de culpabilidade, a possibilidade de você instaurar uma ação, que são caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva do usuário, do terceiro.
Uma coisa é você ser atropelado por um ônibus quando você está atravessando o sinal fechado e o cara passa por você. E passa por cima, inclusive, de você. Outra coisa é você ver que o sinal está fechado, ver o ônibus vindo e se joga na frente, né? Estilo Naldo se joga na frente do ônibus para conseguir uma reparação de dano. Aí a culpa é exclusiva tua. Tá tranquilo? Então veja bem, a teoria do risco administrativo, ela traz possibilidade de excluir essa responsabilização, que são esses 3 pontos aqui. Agora, fora desses 3 pontos, é agente público, estava nessa qualidade, dolo ou culpa não me importa, comprova apenas o nexo causal, tá tranquilo. Porém, a administração não vai deixar passar ileso. Se eu, administração pública, eu, Estado, tive que pagar em nome da sua conduta como agente público e você fez merda, eu vou atrás de você. Você vai eu vou recuperar, você vai me pagar o que eu gastei em teu nome. Então, se um agente público comete alguma coisa, eu pago lá uma indenização de 10, 15, 20 mil, eu vou atrás desse cara e, amigão, vem cá, tu me prejudicou, irmão. Tu me fez aí gastar uma grana. Tu me fez bater no fundo do saleiro. Então, amigo, quero de volta esse dinheiro. Essa é o chamado direito de regresso. Só que no direito de regresso, nós vamos entrar numa culpabilização subjetiva, porque eu vou encontrar a pessoa e eu tenho que comprovar dolo ou culpa da condução do cara. Então, é interessante você fazer essa seguinte distinção. Primeiro, o prejudicado em relação à administração pública. A responsabilidade será objetiva e sem necessidade de comprovar dolo ou culpa, apenas nexo causal. Depois da ação ganha, depois da indenização paga, depois do dano reparado, a administração tem direito de regresso, tem direito de chamar o verdadeiro responsável para se responsabilizar pelo que aconteceu. Nesse caso, a conduta vai ter que ser comprovada por dolo ou por culpa. Aí a administração com seu administrado. Você que sofreu prejuízo, já está indenizado, já teve o dano reparado, está fora. Nem se preocupa, deixa eles se matarem. Eles que são os grandes. Deu para entender a jogada? Só uma coisinha. Apesar da teoria do risco administrativo ser a nossa base, nós temos uma outra teoria que é a teoria do risco integral. A princípio não aplicada no Brasil, nós adotamos de cara essa teoria do risco administrativo, está na cara no artigo 37, parágrafo 6º, mas, com excludentes e tudo. Mas a teoria do risco integral ela é adotada em casos excepcionais. Pelo STJ, isso já é mais do que pacificado, em caso de dano ambiental. Na condição de dano ambiental, nós temos a teoria do risco integral. O que significa risco integral? Que não tem condição nenhuma de excluir a culpabilidade. Ou seja, quanto a danos ambientais, com perdão da oportunidade de falar, mas o que aconteceu em Mariana, por exemplo, nós acompanhamos essa desgraça que a merda do estado de lá, dos responsáveis fizeram, e o pior de tudo é você ver que os caras vão pagar uma indenização e acham que dinheiro vai recuperar todo o prejuízo causado tanto à família quanto ao meio ambiente. Eu me preocupo mais com a família, mas o meio ambiente obviamente é importante, até pelas futuras famílias. Mas você vê aquele desastre e lá não tem conversa não, meu irmão. O Estado tem que ser responsabilizado. Ah, mas força maior, caso fortuito. Responsabilidade é sua ter previsões e possibilidade de controle caso essa força maior apareça. Então, quando se fala em dano ambiental, o STJ ele foi muito certo em simplesmente estabelecer. Aqui aplica-se risco integral, não tem excludente de culpabilidade. Tranquilo? Então, entenda que a teoria prevalente, risco administrativo, integral, no caso de danos ambientais. Eu tenho uma exceção aqui que são as concessionárias. Por quê? Está no texto, pessoa jurídica de direito privado, prestador de serviço público. Os concessionários, que são a principal forma de composição de um serviço público. Você sabe que por licitação tem concessão, tem permissão, e você sabe que não é serviço público, mas é atividade pública, o usufruto da atividade pública, você tem autorização ainda na história, no serviço público. Mas quando se fala em concessionárias, esquece completamente esse papo de você atacar o Estado, porque a concessionária ela absorve total responsabilidade. Aqui eu tenho sim a imposição à concessionária de que ela será responsável pela conduta dos seus agentes. Então é interessante que sim, a PJ de direito privado, ela vai se responsabilizar pelo que o seu agente faz, desde que ela seja composta na composição de concessão. Porque se for uma pessoa de direito privado não prestadora de serviço público, ela não é uma concessionária, ela vai ser uma exploradora de atividade econômica, um Banco do Brasil da vida, uma Caixa Econômica da vida, que você vai ter a composição direta a eles, mas não pela condição de serem prestadores de serviços públicos, até porque não são concessionários. Eles são composições da administração pública, tá?
Então entenda o seguinte, só para a gente poder atacar esse ponto aqui, a ideia é que uma concessionária tem responsabilidade direta aplicada a ela. Então, se você tem uma concessão dada a uma empresa de transporte público coletivo, urbano, parceiro, senta a porrada na concessionária. Você não vai entrar com ação contra o Estado para depois o Estado entrar com regresso, não. Ataca a concessionária. Tá tranquilo? Basicamente é isso, meu povo. Então, assim, o foco é você entender esses dois primeiros pontos, quem é que é responsabilizado através do quê? A possibilidade do direito de regresso. Como que isso funciona? Entender essas duas teorias sabendo que a prevalente no Brasil é risco administrativo. Risco integral, excepcionalidades marcadas pela própria jurisprudência ou pelas decisões legais. Nós temos dano ambiental como o mais pacificado atualmente. E temos a exceção das concessionárias, que elas se responsabilizarão diretamente. Lembrando que isso não afasta do Estado a condição de ser responsável. Porque se a concessionária não tem como pagar, adimplir com essa condição de indenização, o Estado será subsidiariamente responsável. Beleza? Aqui não é solidário. Solidário seria apenas numa PPP, por exemplo, numa concessão especial. Tá? Mas nós temos aqui a subsidiária posição do Estado em relação a ele. Se a concessionária não tem condições, vamos ferrar o Estado. Alguém tem que pagar esse prejuízo. Tá tranquilo? Então, fica aí para você o quadro, se quiser acompanhar, e até o próximo vídeo.